Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, fazemos uma homenagem às grandes protagonistas que ajudaram a construir a história do direito e do judiciário paulista. A história das mulheres no direito tem início em 1888, quando Maria Fragoso, Delmira Secundina da Costa e Maria Coelho da Silva Sobrinho se formaram na Faculdade de Direito da cidade de Recife. Também precursora de novos caminhos, Mirtes Gomes de Campos, nascida em Macaé em 1875, foi a primeira mulher a efetivamente exercer a profissão de advogada no Brasil e a primeira a atuar como defensora no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Maria Augusta Saraiva foi a primeira mulher a ingressar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1897. Também foi a primeira mulher a exercer a profissão de advogada na capital paulista e no interior, tendo também atuado no primeiro Tribunal do Júri da cidade de São Paulo. Por sua trajetória, Maria Augusta Saraiva foi a primeira mulher homenageada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2018, com a entronização de seu busto que compõe a galeria de homenageados no Palácio da Justiça. Um importante destaque é Esther de Figueiredo Ferraz, que nasceu em São Paulo em 1915 e foi a primeira mulher a lecionar na tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco na década de 50. Formada em 1944 pela mesma instituição, ela foi pioneira no exercício de cargos importantes, sendo a primeira mulher na América Latina a comandar a reitoria de uma instituição de ensino superior, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, no ano de 1965. Além de seu pioneirismo no magistério, Esther de Figueiredo Ferraz foi a primeira mulher a se tornar ministra no país em 1982, assumindo a pasta da Educação e Cultura no governo de João Batista Figueiredo. As primeiras mulheres aprovadas no concurso de ingresso na magistratura do Judiciário Paulista em 1980 foram Zélia Maria Antunes Alves, Berenice Marcondes César e Iracema Mendes Garcia. E a primeira mulher a assumir o cargo de desembargadora foi Luzia Galvão Lopes da Silva, que chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo por meio do 5º Constitucional, categoria Ministério Público, em 1997. A desembargadora Maria Cristina Zucchi foi a primeira mulher a integrar, como titular, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no biênio 2018-2020. Em junho de 2020, ela foi reeleita para seu segundo mandato no colegiado, coroando uma carreira iniciada em 2001, quando ingressou como juíza no 2º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, por meio do 5º Constitucional, categoria advogado. E essas são as desembargadoras que compõem o Tribunal de Justiça de São Paulo. Todas essas mulheres abriram caminhos para que pudéssemos seguir seus passos. E o Tribunal de Justiça de São Paulo vem defendendo a participação plena e igualitária das mulheres em toda a sua estrutura, respeitando a diversidade para ajudar a construir uma realidade mais inclusiva e justa. Conheça agora mais algumas histórias inspiradoras. Eu sou de São Paulo, nascida na capital. Minha família, minha mãe é falecida. Tenho 2 irmãs e a única que optou pela carreira jurídica fui eu. Talvez até um pouco por legado do meu pai, que é juiz. Filha de dentistas, meus pais, minha mãe já à frente do tempo, o pai dela, em outra época, ela fez Universidade Federal de Odontologia, onde conheceu meu pai. E o legado na minha família era, eu posso deixar como herança um diploma. Então eu sou desse tempo em que estudar fazia diferença. Meus avós são japoneses, vieram do Japão, tanto por parte de pai como por parte de mãe.
O meu pai, ele é formado em Direito, trabalhou muitos anos em escritório de seguros, né, na área jurídica. E a minha mãe é formada em Matemática. Eu sou formada em Desenho Industrial, trabalhei muitos anos em escritório de Engenharia Industrial, na área de Gestão de Qualidade. Fiz o estágio no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A minha mãe também era servidora, a minha avó tinha sido servidora lá do tribunal. E eu tentei concurso para técnico judiciário, que é o cargo que eu ocupava lá no Tribunal de Justiça do Rio. E sempre tentando concurso, né? Então, esse contato com a área jurídica que foi reforçando a ideia de que realmente eu queria muito exercer a magistratura. Minha decisão pelo direito, né, vem já da minha família, porque o meu pai, ele era advogado, e aí, quando já desde pequena, desde adolescente, eu passava muito tempo conversando com meu pai, então ele era fascinado em conversar sobre direito, sobre lei, justiça, ética, então eu já cresci assim, querendo entrar no meio do direito. Meu pai e minha mãe também, brasileiros, nunca seguiram a carreira jurídica e nem meus irmãos. Na minha adolescência, com os meus 17 anos, eu estava empenhada em me tornar pianista. Então, foi a primeira grande decisão de minha vida. Ou eu ia para Utah e seguia a carreira de pianista, ou eu prestava o vestibular no Largo de São Francisco. Escolhi prestar o vestibular e até hoje eu não abandono o piano, minha grande paixão. Eu iniciei a trajetória aqui no TJ dia 28/1/1992. Tenho pais maravilhosos, filhos, tenho 3 maravilhosos, 4 netos, uma família maravilhosa. Agradeço a Deus todos os dias de ter ingressado aqui no Tribunal de Justiça. Eu ingressei na magistratura em 1985 e sempre foi o meu sonho ser juíza. Só que naquela época, quando eu ainda cursava a faculdade, não tinha nem mulheres ainda na carreira. Então, era um sonho praticamente impossível. Quando eu era jovem, adolescente, e minha mãe passava aqui todo dia, nessa calçada. Já chegava em casa cansada, e ela falou assim: eu quero que vocês estudem muito para entrar num lugar que eu vou passar hoje na Sé, que vocês vão olhar e vocês vão gostar. Um lugar que só tem gente bonita. Aí sempre eu passava com ela e olhava. Eu falei: quando eu crescer, vou estudar bastante para mim trabalhar aqui. Eu trabalhei em vários lugares, fiz vários tipos de trabalho e eu vim parar aqui no TJ. Nossa, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu vou embora, mas eu vou levar isso no meu coração. Era para ser uma coisa temporária, então eu fiz o concurso público para escrevente no ano de 1985. Se eu resolvesse um dia prestar magistratura, naquela época contava para estágio e tal. E depois de 1 ano e meio eu fui convidada a ir para a corregedoria. E assim foi indo a minha ascensão, a minha carreira, e acabei me apaixonando por esta instituição e fiquei até hoje. Comecei a minha carreira jurídica como advogada e depois de estagiar em vários escritórios de advocacia, dos quais me lembro com muito carinho, eu decidi abrir meu próprio escritório e, como tal, eu acabei advogando por cerca de mais de 20 anos e acabei conseguindo vir para o Tribunal de Justiça de São Paulo com muito orgulho, até que em 2018 eu tive então a grande felicidade e honra de ser eleita para o órgão especial como membro titular. Minha primeira designação, assumir uma vara única. E as demandas são plurimas, enfim, nós enfrentamos vários tipos de situações
que por mais que a gente preveja, por mais que a gente estude, talvez não, com certeza, muitas delas a gente não imaginava que ia se deparar. Então, eu acredito que essa combinação em primeira designação, sendo uma vara única, no interior, em outro estado, eu acho que foi o grande desafio da magistratura até o momento. O maior desafio para mim foi ser conselheira do CNJ, desde a indicação até realmente ser sabatinada no Senado, coisas que eu nem nunca tinha sonhado, nem achava que seria possível para mim. Então isso foi realmente ver a justiça de todos os ângulos e representar a justiça estadual me deu uma honra, um orgulho muito grande de fazer parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do mundo e é muita honra fazer parte dele. Acho que esse eu não posso deixar de citar. Eu acredito que a sensibilidade feminina pode transformar a justiça, sim. A mulher, com o seu senso crítico, com o seu senso de justiça, pela maneira que ela consegue lidar com os conflitos, ela tem muita força, ela tem muita garra, ela não se deixa cair por qualquer obstáculo. E, inclusive, aqui no TJ a gente consegue ver que tem muitas mulheres em cargos de comando, o que demonstra que essas qualidades existem e que elas são valorizadas. Eu acho que a sensibilidade pode transformar a justiça, não obrigatoriamente a feminina. Nós podemos deparar com trabalhos extraordinários feitos por muitos magistrados que estão nessa área que envolve direitos humanos. Eu acho, claro, que a mulher tem algumas diferenças, algumas peculiaridades próprias, então isso às vezes aflora muito mais. Mas existem homens muito sensíveis e eu acho que essa sensibilidade é importantíssima para o julgamento dessas matérias, principalmente que digam respeito aos direitos humanos. Como eu trabalho na vara da família e as pessoas já estão mais nervosas, já tem o fator emocional muito exacerbado, eu, para ser sincera, eu ainda não sei assim, se é por conta disso ou por conta de ser uma juíza mulher. Às vezes o advogado vem querer se impor, coisa que eu acho que talvez não tivesse acontecido se eu fosse um juiz homem, mas não chega a ser assim, uma coisa muito marcante para mim. Então, nunca pensei que fosse uma discriminação por ser mulher. Quando eu entrei na magistratura, o universo do tribunal era muito mais masculino. Acho que meu concurso foi o primeiro em que o número de mulheres e homens aprovados era equivalente. Eu lembro, não de discriminação por ser mulher, mas algumas curiosidades. Na cidade que na segunda entrância, que era uma comarca de Cruzeiro, divisa de São Paulo com o Rio praticamente, eu fui a primeira mulher na comarca como juíza titular e a minha janela era grande, não tinha cortina. Eles usavam um caixote de feira para ir ver quem era a mulher que estava lá. Se tinha ou não tinha competência, eles ficavam, acho que a primeira, segunda semana, muitas pessoas aglomeradas ali perto do fórum para ver. Eu achava aquilo engraçado. Isso era uma curiosidade, né? Quando a mulher tem consciência de que ela pode fazer tudo o que ela desejar fazer, eu acho que a vida tende a ser um pouco mais leve. E muitas situações, enfim, muitas opressões já não tem mais lugar. Então, essa consciência que tem que ser da própria mulher, né? Que tem que nascer dentro de cada ser humano, é essencial para que ela possa alçar qualquer voo que ela desejar. Acredite em você, acredite nos seus objetivos, nos seus sonhos. A sua força, a sua capacidade, às vezes é muito maior do que você imagina. Mesmo diante de eventuais situações que não favoreçam, não se constranjam, não se diminuam. Eu acho que a melhor resposta sempre foi mostrar com o trabalho.
Dessa forma, cada uma sabendo do seu potencial e aquilo que tem para oferecer, eu acho que há espaço. As mulheres, elas têm ocupado um papel importante na sociedade e eu acho que isso tem que ser pensado de uma forma, não de forma individual, mas uma forma como família também. Quando a mulher evolui, eu acho que isso também é muito benéfico para a família, para os filhos, para a criação desses filhos. Então, eu sou a maior incentivadora de que quando a mulher tem um ideal, ela deve buscar sim, o seu ideal. Eu vejo muito a magistratura ainda como vocação. Eu acho que tem que sentir se realmente ser juiz faz parte da vocação e buscar não como uma carreira só, ponto, mas buscar para fazer realmente a diferença. Entender que é possível buscar o seu sonho. Sempre lembrar o quanto é importante essas características femininas que são o diálogo, a empatia, a conciliação. E o feminino ele chegou para ficar. E é isso que está transformando não só o judiciário, quanto a sociedade no geral. Cresça com os ideais da ética, do respeito. Cresça se posicionando com muita garra, com muito empenho, ocupando o seu lugar com muita honra e muita firmeza. É impossível que com a bênção de Deus, essa firmeza e essa busca, você não consiga se realizar. Que nós continuemos sempre firmes, sempre sábias, sempre muito inteligente, pedindo para Deus todos os dias nos fortalecer, porque nós fazemos toda a diferença. Então eu parabenizo as mulheres no dia 8 de março.